Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho. E nós fazemos aqui o Evangelho de forma sequencial, de acordo com como está aqui no Evangelho, como Kardec colocou aqui para nós, para que possamos todos nós termos um melhor entendimento acerca do tema. E nós estamos aqui no capítulo 16, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas antes de começarmos os nossos estudos do Evangelho de hoje, Suzelei, você trouxe uma mensagem para nós e depois já vai fazer a prece? Sim. Dias Melhores, do livro Dias Melhores, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Quase tudo na vida material conspira contra a independência do espírito. Os interesses imediatos assemelham-se a uma teia em que o homem entretece com as próprias mãos, sentindo-se cada vez mais subjugado. Os apelos de fora lhe consomem as energias introspectivas. Em corrida vertiginosa, motivada pelo ter, relega-se o ser ao plano secundário. Confunde-se o supérfluo com o necessário. Ao invés de o espírito direcionar o corpo direciona o espírito. A encarnação é gasta em praticamente se atender às exigências conjunturais de uma existência fictícia. Sim, porque o homem ambiciona o que lhe é impossível reter, não conseguindo reparar que, aos poucos, a própria vida se lhe esvai. A luta em favor do desapego é uma luta de titãs. A diferença entre o espírito e as coisas que o rodeiam é que as coisas mudam de forma extrínseca e o espírito intrinsecamente. Então, após essa leitura, que nos remete a tanta reflexão, vamos nos acalmando, vamos relaxando o nosso corpo físico, vamos serenando nossa mente, acalmando os nossos pensamentos, deixando lá fora todas as nossas preocupações. E calmamente vamos nos ligando ao nosso anjo de guarda, aos nossos mentores individuais, aos mentores da caravana, que com certeza já estão aqui, as equipes de segurança e de limpeza do CEF, que já fizeram em nós, em nosso lar, toda a limpeza, toda a segurança, e nos dá a segurança necessária para o nosso trabalho, nosso estudo. E todos juntos nesse momento, vamos em busca de Ismael, nosso anjo dourado, protetor do nosso país, do Brasil. Ismael nos recebe na sua esfera dourada, vai nos abençoando e nos levando agora até a nossa mãe querida, nossa mãezinha, Maria de Nazaré.
nossa doce mãe, nos recebe, nos cobre com seu manto de luz, de puro amor, daquele azul intenso que vai nos envolvendo e ela vai nos preparando para nos levar e vai nos levando até Jesus, seu Filho amado. Diante de Jesus, ajoelhados aos seus pés, vamos dizendo a Ele: Jesus, sê conosco agora e sempre. Jesus, gratidão pelos seus ensinamentos, por tudo que já aprendemos, sabendo que temos ainda tanto a percorrer. E Jesus agora nos leva a Deus, ao Pai, ao Criador. Diante de Deus, ajoelhados espiritualmente, vamos agradecendo a Ele por todas as bênçãos recebidas. Vamos agradecendo pela vida, pelo dom da vida, por tudo que temos, por tudo que somos. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. E assim, mais calmos, mais harmonizados, vamos dando início ao estudo de hoje. Obrigada, Suzelen. Gerson, você vai fazer a leitura do Evangelho para nós hoje? Vamos. Então, nós estamos no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, na instrução dos espíritos aqui, o espírito protetor, Bruxelas, 1861, item 10. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dá de acordo com a sua vontade. O homem tem apenas o usufruto. É o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Pertencem tão pouco ao homem como propriedade individual, que Deus frustra, muitas vezes, todas as suas previsões. A fortuna escapa àquele que acredita possuí-la com os melhores títulos. Direis, talvez, que isso acontece com a fortuna hereditária, mas não aquela que se adquire trabalhando. Sem dúvida nenhuma, se há uma fortuna legítima, é a que foi adquirida honestamente, pois uma propriedade somente é legitimamente adquirida quando, para possuí-la, não se prejudicou a ninguém. Pedir-se-á contas de um centavo mal adquirido em detrimento de alguém. Mas por que um homem deva a sua riqueza a si mesmo, trará alguma vantagem ao morrer? Os cuidados que ele toma para transmiti-la aos seus descendentes não são muitas vezes inúteis? Se Deus não quer que estes a recebam, nada poderá prevalecer sobre a sua vontade. Pode ele usar e abusar dela impunemente durante a sua vida sem ter que prestar contas? Não. Permitindo que o homem adquira, Deus quis recompensá-lo durante a sua vida, pelos seus esforços, coragem e perseverança. Mas se ele somente a empregou para a satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho, se ela se tornou causa de queda para si mesmo, melhor seria se não a tivesse possuído. Nesse caso, ele perde de um lado o que ganhou de outro, anulando por si mesmo o mérito de seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. É bem esclarecedor esse texto, né? Está bem claro aqui. Obrigada, Gerson.
esse texto aqui, a gente continua falando da verdadeira propriedade, que é do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E nós vimos na semana passada, a primeira parte desse capítulo, desse item, que Pascal trouxe aqui para nós. E agora, esse espírito protetor, esse autor, ele também afirma aqui para todos nós que os bens da terra pertencem a Deus, não é nós. Então, Deus dá, Deus tira. Então, não só as fortunas aqui da herança que ele também fala, mas também como aquelas conquistadas. Quantas vezes nós vemos, né, vimos aqui na terra aquelas questões de herança que se deixa horrores aí de herança e se perde. Por quê? Né? Tudo tem uma causa, tudo tem uma causa. Então, aqui ele fala também dessas conquistas pelo trabalho, que também podem ser tiradas, e que nenhum rico, mesmo com o esforço do seu trabalho, ele vai ter o privilégio além do túmulo. Então, isso que o autor ele coloca aqui, porque não é a vantagem de ter o dinheiro, mas sim o que ele fez, o que ele praticou com esse dinheiro, né? O uso que ele fez disso. Ele se tornou mais o quê? Porque quando Deus permite que o homem venha na riqueza, algum propósito tem. É uma prova também espiritual aqui. Então, os bens materiais, a melhoria de si mesmo, são os talentos que o homem ele traz para renascer, quando renasce, e também para que sejam sempre mais e mais desenvolvidos aqui na sua jornada terrena. Então, a finalidade aqui de viver na Terra é o que? É a evolução mesmo do espírito, que ele é imortal. Então, aqui o que está valendo é essa evolução. Então, por isso que ora viemos aí na riqueza, ora viemos aí um pouco na pobreza, né? Viemos no caminho do meio, mas tudo tem uma lógica, né? Tudo tem um propósito aí. A gente não tá nessa vida aqui a passeio, a gente tá para se melhorar mesmo. Porque aqui o que vale é os bens da alma e não os bens materiais. Então, aqui é interessante que esse autor, né, ele enfatiza mais uma vez para gente. E o homem, qual é a verdadeira propriedade que o homem tem? É o próprio espírito. Se a gente for lembrar lá no livro dos Espíritos, tem uma questão lá, 600 e pouco, que fala que o homem possui o espírito como a sua verdadeira propriedade. Essa é a propriedade do homem, o seu verdadeiro espírito. Né? Pode falar, Suzelei, por favor. Ele coloca muito bem, né? E, na verdade, todos os bens materiais, tudo é de Deus, né? É apenas um empréstimo. Mais uma vez, ele fala do usufruto. Então, viemos à Terra, né, para como recebemos esses bens como um empréstimo. Então, ele coloca uma diferenciação assim, esse bem recebido por nós através de uma herança e aquele conquistado pelo nosso trabalho. Então, qual seria o mais valioso? Aquele que a gente conquistou, mas conquistou com um trabalho honesto, sem prejuízo, sem pisar em ninguém, né? Então, muitas pessoas chegam a cargos bem elevados, formam empresas, mas de uma maneira honesta, de uma maneira, inclusive, gerando empregos, ajudando o próximo. Então, esse bem material, ele se torna um bem do bem, né? Do bem, porque ele está sendo utilizado
para usufruto da pessoa só, não por questões de orgulho, não por questão de você se exibir, né? Não por você pisar nas pessoas, e sim é um bem adquirido pelo esforço do seu trabalho. Não que a herança também não seja, né? Então, aquele dono daquela empresa que deixa a herança para o filho, ele deverá fazer o quê? Ele deverá ensinar o filho, né? Que aquele bem foi conquistado com sacrifício, né? Que aquele bem vai permanecer para ele um dia, que ele deverá continuar gerando empregos, ajudando, fazendo desse bem não uma questão de orgulho, não uma questão de soberba, né? Então, nesse sentido, Deus permite, né? E ele vai receber, sim, as suas bênçãos no céu, porque soube administrar esse bem que Deus lhe emprestou. Agora, por outro lado, o que a gente vê muito, né? Essa soberba, as pessoas orgulhosas, né? Adquire um carro do ano, passa a exibir, ou vai fazer um racha com o carro, no caso do adolescente. Então, é um bem que não está sendo utilizado com a vontade de Deus, né? Então, ele vai perder muitas vezes esse bem, no seu desencarne ele vai pagar esse preço, ele não vai receber nada, né? Então é importante, é muito bom esse item, né? Os bens da terra pertencem a Deus como tudo, né? Ele apenas nos empresta. Então, uma coisa emprestada, a gente tem que tomar muito mais cuidado, né? Quando você empresta uma coisa de alguém, você não vai falar assim, eu vou destruir porque me emprestaram. Não, você tem o dever, né, de zelar por aquilo. Seja o bem, seja o corpo, seja qualquer coisa que Deus lhe empresta, né? Obrigada, Suzelen. Luiz Carlos, pode falar, por favor. Como você falou aí, nós nascemos muitas vezes como pobre, como classe média, e às vezes também vemos como ricos. Qual é o motivo disso? É para nos desapegar da terra. Então, é a parte mais difícil da riqueza, é justamente isso. Porque quando nós estamos envolvidos no mundo, mais ainda que dificulta para nós. E lembrando que o próprio Francisco de Assis, quando jovem, tentou até ir para a guerra para ajudar o pai a crescer na questão social. Então, só estou comparando essa dificuldade que é quando ele foi intuído da responsabilidade que ele tinha, ele mudou completamente, saiu nu até da casa do pai. Então, isso aí todos sabem a história. Mas qual é o nosso trabalho? Na medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos começando a nos desapegar. Agora, quando vem, a gente acha que já está pronto, vem o teste para você estar numa classe abastada e, mesmo assim, manter-se isento desse apego à coisa material. E o que isto dificulta? Porque você vai dar um ensino para o filho, normalmente quando você é mais abastado, você quer padrão de qualidade para o filho excepcional em relação aos outros. Você não enxerga as necessidades do outro, e sim daqueles que são seus. Então, tudo isso daí é trabalho para a nossa própria evolução. Então, não tem nada de questão aí, como está falando muito bem aqui nessa passagem, que nós nada temos. Como você citou, só temos o próprio Espírito, que foi a questão de Deus, a criação maior de Deus. Então, quando nós ainda estamos em testes e provações, nós vamos ter todas elas a vencer na batalha que está dentro de nós mesmos. É isso que eu tinha para dizer aí, né?
Isso aí, Obrigado. Luiz. Os bens concedidos aí por Deus é para nos estimularmos a essa evolução, esses bons pensamentos, e não para estimular mais o ego, o orgulho. Isso não, né? Não deveria, né? Mas é essa dificuldade que quando a gente está no mundo aqui, com a riqueza, a gente se prende muito mais, né? Por isso que Jesus mesmo falou que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no céu. No reino É, dos é céus. uma dificuldade muito forte, porque nessa prova nossa aí, é o desapego. Como adquirir o desapego tendo tanto aí? Você vai também pegar e distribuir para todos e ficar nu, sem nada? Não é esse o intuito. É justamente essa dificuldade de saber lidar com com o bem, fazendo o bem. Né? É isso aí, Luiz. E olha só, então vamos fazer a nossa prece final. Vamos agora tirar aqui de dentro dos nossos corações, dos nossos pensamentos, aqueles melhores sentimentos de amor, de paz, de luz, de alegria, de harmonia, porque vibrar é isso. Vibrar é doar. E nós estamos doando neste momento todas essas vibrações que vão chegando a todo o universo, chegando a todas as moradas da casa de nosso Pai. Vai atingindo o planeta Terra, o nosso Brasil, chegando a todo o povo brasileiro, chegando nos estados, cidades, bairros. E vamos assim com essas vibrações levar a paz, a luz, a fé, a esperança para todos os enfermos do corpo físico e da alma, por todos que passam por estados de depressão, de ansiedade, de perturbações mentais. Vamos vibrar intensamente, que todos se fortaleçam na fé. E vamos vibrar muita paz, muita luz para todas as crianças, orfanatos, idosos, asilos, pelos jovens que estão desorientados, desamparados, que todos sejam tratados com amorosidade. Vibremos assim por todas as religiões, doutrinas, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, os ambientes de trabalho. Vamos vibrar pelos nossos afetos e desafetos. Que todos recebam aquilo que é necessário e que fiquem com a luz de Jesus. E nesse momento, com muita alegria na alma, nós abrimos a porta de nosso lar para que Jesus adentre com a sua luz, passando por todos os cômodos, abençoando a todos que residem conosco, incluindo os animaizinhos, as plantinhas. E nesse momento, Mestre Jesus, com a sua luz, com o seu amor, deposita em nossas águas aquilo que necessitamos, para que possamos ter uma semana linda e abençoada na sua seara. Obrigada, Mestre Jesus, que ao bebermos desta água e ofertarmos aos nossos próximos, possamos sentir essa leveza na alma, fortalecidos na fé e na esperança. E assim, agradecidos pelo Evangelho de hoje, nós rendemos graças a Deus, graças a Jesus, graças a Nossa Senhora Mãe Santíssima, gente, e até semana que vem, com fé em Deus.